Há 3 meses das eleições de meio termo para o Congresso dos Estados Unidos, uma série de desafios está pautando a relação do presidente Donald Trump com a própria base republicana. Uma pesquisa divulgada pela CNN lá, divulgada foi ela nessa pesquisa nessa quinta-feira, indica que os democratas largaram na frente em termos de preferência dos eleitores. Reportagem da correspondente em Washington, Mariana Giangiacomo. As eleições de 3 de novembro marcam a renovação de 1/3 do Senado e de toda a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. A capacidade de Donald Trump governar pelos próximos 2 anos de mandato depende, claro, do resultado. E os desafios para Trump com a própria base são muitos. Passam pela guerra no Oriente Médio, problemas econômicos e a insatisfação de um grupo de republicanos cada vez mais vocal contra o presidente. É esse grupo que está lutando para barrar a nomeação de Todd Blanche como procurador-geral, cargo que já ocupa de maneira interina. Trump admitiu a possibilidade de retirar a indicação enquanto espera o término dos mandatos dos principais senadores contrários a Blanche, que não concorrerão às midterms. John Cornyn e Thom Tillis querem garantias de que Blanche abandonou em definitivo a criação de um fundo de quase 1 bilhão e 800 milhões de dólares para indenizar cidadãos americanos que alegam ter sido alvo de perseguição política pelo governo federal. Em meio ao impasse, mais uma notícia preocupante para Donald Trump. Uma pesquisa da CNN mostrou vantagem para os democratas entre os eleitores. 38% dos que responderam à pesquisa disseram que o país estaria melhor nas mãos da oposição, enquanto 33% acreditam que o cenário, nesse caso, seria pior. Para 29%, uma vitória dos democratas no Congresso não faria diferença. A principal preocupação dos americanos segue sendo a economia, cada vez mais impactada pela guerra no Oriente Médio. O crescimento econômico no segundo trimestre veio menor que o esperado, 1,5%, contra a expectativa de 2,1% dos economistas. Ao mesmo tempo, a pausa temporária nos ataques ajudou a reduzir a pressão sobre os preços do petróleo e a fazer a inflação geral cair em junho, um alívio provavelmente temporário, conforme as tensões voltam a escalar. A gasolina já voltou a custar mais de $4 pelo galão, colocando dúvidas sobre o futuro da política monetária do Banco Central e os rumos da segunda metade do mandato de Donald Trump. Tiago, Trump comprou uma briga boa. Essa dificuldade que ele está tendo de fazer passar, porque até aqui é em exercício, né? Todd Blanche é o Attorney General em exercício. O ponto central é o tipo de proteção que ele tem garantido ao Trump contra o que o imposto de renda quer investigar. Essa situação do Trump em relação ao Congresso é tudo fruto não só da inflação, mas a guerra do Irã tem um aspecto muito pesado nisso. E isso acabou desencadeando uma insatisfação muito generalizada que começou a estimular republicanos a observar temas anteriores que eles aprovavam e apoiavam o governo Trump, mas que agora eles se sentem no direito de rejeitar justamente pelo ambiente deteriorado que o presidente encontra. O Todd Blanche ele é uma proteção muito grande para o Trump, porque o aspecto do imposto de renda é um dos temas centrais da campanha da oposição em relação ao Trump nas últimas eleições, e é um tema que sempre acaba voltando. Eu diria que o tema do imposto de renda, aliado ao tema do Epstein, são os dois grandes fantasmas ou esqueletos que tem no armário do Trump e que ele precisa, de alguma forma ou outra, ter pessoas leais para proteger. Mas nem isso, nem essa argumentação está sendo suficiente, porque muitos desses republicanos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, estão vendo nas pesquisas locais, que são mais frequentes, que indicam que vários candidatos democratas estão se saindo melhor e com a possibilidade maior de desbancar muitos desses parlamentares americanos. Se isso é um pesadelo para o Trump, naturalmente isso é um pesadelo muito maior para esses próprios políticos que estão vendo ali a possibilidade de perder o caso. Então, existe um efeito dominó muito grande que começou com inúmeras insatisfações do passado e estão culminando com as insatisfações do presente.
Isso significa, de alguma forma, a gente várias vezes já especulou sobre isso e não era exatamente o que a gente estava vendo acontecer, mas acho que cabe a pergunta novamente. Algum tipo de diminuição da capacidade de Trump de controlar o Partido Republicano? Sim, mas pela margem, realmente, porque esse caso da não aprovação do Todd Blanche se refere a dois senadores, o John Cornyn e o Thom Tillis, que os dois decidiram não concorrer mais, porque o Trump os boicotou, né? Tinham posições críticas em relação ao Trump, e aí o Trump os boicotou nas primárias e eles desistiram de suas cadeiras. Então daí, digamos, a coragem deles, né, de enfrentar o Trump no final dos mandatos deles. E havia um acordo não só com relação a essa investigação, né, da Receita Federal sobre a fortuna do Trump e dos filhos dele, que poderia levar a um pagamento de 100 milhões de dólares em multas, em impostos, mas também a outra questão que gerou escândalo, e aí é um escândalo mais amplo, que é entre os republicanos, que é aquele projeto de pagar 1,8 bilhão de dólares de indenização para as pessoas que foram condenadas pela invasão do Capitólio. A título de perseguição do Estado contra elas. Que aí é uma transferência de recursos para os seguidores do Trump. Essa é a visão de republicanos contrários a essa ideia, sem falar dos democratas, que também são. Mas essa mataram, né? Mataram, mas essa era a missão do Todd Blanche, né, de fazer essas duas coisas. E aí o Cornyn e o Tillis se reuniram com o Blanche e falaram assim: vamos fazer assim, você reduz o escopo dessa espécie de proteção tributária para o Trump apenas ao Trump, a dois filhos dele, à organização Trump e aos anos anteriores, e aí a gente te aprova. Aí o Trump falou: não, eu prefiro retirar o nome do Blanche, manter o Blanche como Acting Attorney General, como procurador-geral interino, esperar a eleição e depois eu recoloco o nome dele. Ou seja, ele prefere ter um procurador-geral questionado, que pode até ser questionado judicialmente, porque é uma situação precária de manter por muito tempo de forma interina, do que ter algum tipo de constrangimento, de limitação na questão fiscal tributária. Então ficou muito claro que para o Trump a questão pessoal dele é mais importante do que a questão institucional do Departamento de Justiça. Sem contar que pode ser que ele não tenha maioria suficiente no comitê do Senado, do Judiciário, para aprovar depois dessas eleições de midterms o nome do Blanche. Vamos olhar para o outro lado. Os democratas conseguiram se reorganizar de alguma maneira em função das eleições de meio termo? Tiago, o noticiário que a gente tem lido é que eles igualmente não sabem muito bem o que fazer. Esse é o ponto que é mais evidente, que os democratas eles não estão ganhando uma vantagem por seus próprios esforços ou por uma reorganização que os levaram a se colocar numa posição de favoritos. Muito pelo contrário, ah, independente da sequência de erros e equívocos do governo Trump, que é reconhecido por muitos republicanos e principalmente por eleitores independentes que votaram republicano nas últimas eleições, a atuação dos democratas não é suficiente para levar todo esse apoio para aquele lado. Então, existe ainda uma dúvida muito grande, que é aquele número da pesquisa que foi apresentado pela Mariana, é muito emblemático, onde quase 30% do eleitorado acha que os democratas no governo eles não fariam nenhuma diferença. Isso vem muito desse descrédito que tem por conta de uma percepção de que a política dos democratas ela acaba sendo muito caricata. E uma caricatura que não reflete necessariamente o momento, que ela não é propositiva, mas ela se especializou em apontar os problemas do governo Trump, mas não necessariamente em apontar soluções.
Dorival, por último, do ponto de vista das consequências políticas domésticas americanas da guerra contra o Irã, elas já estão precificadas politicamente ou não? Elas estão, né, porque tem impacto sobre a inflação direta e sobre a popularidade, porque é um descumprimento de promessa de campanha fazer essa guerra e o constrange na condução da guerra. O próximo passo teria de ser militarmente o desembarque de tropas e aí até mesmo os republicanos se oporiam de uma forma muito enérgica contra isso, né? Então, as midterms para os republicanos estão muito prejudicadas por causa dessa guerra e o Trump aparentemente está sem condições de resolver essa questão e a única aposta dele é dificultar que os eleitores mais pobres votem, que são os mais castigados por essa crise econômica.